Ó, deu 3 segundos gravando. Começamos então a aula de geografia do dia 17/9/2020. E eu sou o professor Ederson, vocês já me conhecem. Vamos lá? Então agora a aula com vocês. Vocês estão aptas para falarem, perguntarem, tirar as dúvidas, principalmente do assunto que iniciou essa semana, essa quinzena, do dia 15 até o dia 30. Vamos lá. Bom dia, senhor Gabriel. Tudo bem? Olha, eu autorizei, ele sumiu? Ah, agora sim, Gabriel. Bom dia. Gabriel Adair. Bom dia. Gente, eu preciso que vocês interajam aqui, tá? A aula, ela não pode ser uma aula que o professor fica falando sozinho, ela fica cansativa. Então, eu quero que exista uma interação, ok? Então, para fazer essa interação, eu preciso que vocês participem, certo? Se fosse sala de aula, ninguém poderia ficar dormindo, ok? Então, assim, se alguém tiver, por exemplo, deitado na cama, se alguém tiver deitado no sofá, eu gostaria que levantasse, senta num lugar, pode sentar no sofá mesmo, ficar sentado na cama, mas que não fique deitado aí só para estar na aula, mas participe da aula, tá bom? É uma aula muito importante. Vocês têm o conteúdo que vai ser um pouco mais difícil. Eu preciso. Vocês não estão. Assim, eu tenho certeza que vocês não estão completamente sem dúvidas. Eu acredito que se estiver olhando a atividade lá, vai ter alguma dúvida. Mas vamos lá. Então, eu gostaria de saber se alguém já acessou a atividade de geografia para efetivamente ter essas dúvidas. Caso não tiver dúvidas, eu vou comentar sobre o conteúdo, que é sobre principalmente os fatores geográficos e elementos geográficos. Ô professor, eu ainda não comecei, mas eu vou começar hoje à tarde. Tá, ok. É porque realmente foi praticamente ontem, né, que começou. Já fez, Maria? Tá sem dúvidas nenhuma do conteúdo, certeza? Então, fazer perguntas tem que acertar todas, hein? Ok? Então, vamos lá. O assunto agora, que iniciou ontem, é sobre os fatores geográficos que influenciam o clima, certo? E também existem os elementos geográficos que atuam na atmosfera. Antes de começar a falar sobre os fatores e sobre os elementos, eu gostaria de lembrar que a camada atmosférica, ela tem uma composição, certo? Ela tem quantidade de gases diferentes. Ela tem também temperaturas variadas. Não é toda a parte da atmosfera que tem temperaturas iguais, ou seja, cada parte que você vai passando, quanto mais você vai subindo, vai variando essa temperatura. Em algumas camadas, quando você sobe, ela diminui. Em outras camadas da atmosfera, quando você sobe, ela aumenta a temperatura, tá? Então, como a gente estuda principalmente a troposfera, lembrando que a troposfera é a primeira camada que nós temos na atmosfera. Quando a gente estuda a troposfera, nós temos que entender que é na troposfera que acontecem os fenômenos meteorológicos, tá? Então, assim, eu gostaria que vocês participassem, tá? Principalmente se for falando aí no áudio, ok? Então, uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês sabem, alguém sabe o que são e quais são alguns elementos climáticos ou elementos meteorológicos? Se alguém souber, digita no chat aí ou fala no microfone, no áudio aí. Vocês sabem, alguém O sabe?
O Oi, professor pode repetir a pergunta, na verdade? a pergunta é assim: você sabe o que são elementos climáticos ou elementos meteorológicos? Elementos climáticos ou meteorológicos. Cri, 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 cri. Não sabem? Vou dar um exemplo. O que seria um elemento? Objeto, algo individual, né? Um- alguns falam um elemento é uma coisa, certo? Então, quais elementos a gente encontra na atmosfera, né? Que tem características, que tem uma característica física ou uma característica de uma função. Então, um dos elementos, por exemplo, é a chuva, certo? A chuva, na verdade, ela está dentro de um elemento chamado precipitação. Sabe o que é precipitação? São os vários tipos de, de chuvas que acontecem. De precipitação é quando a água cai das nuvens, quando ela está na atmosfera mais alta, se condensa, pesa e precipita. É uma precipitação da água. Quando a precipitação é líquida, ela é chamada de chuva. Quando a precipitação é sólida, ela pode ser neve, né, flocos de neve, ou ela pode ser granizo, na verdade. Na verdade, o granizo começa líquido, passa por uma temperatura numa nuvem que ela vai estar muito mais baixa a temperatura e ela congela e aí cai aqueles pedaços de gelo. É diferente da neve que já começa ali na sua precipitação com temperaturas abaixo de zero e começa a cair. Então, um dos elementos que nós falamos elementos climáticos são a precipitação. Tem mais algumas formas de precipitação que nós encontramos para falar sobre ela. Por exemplo, que tipo de precipitação acontece durante a noite quando não tem nenhum tipo de chuva? À noite acontece um tipo de precipitação, tá? Que não é chuva, mas que, digamos assim, mas que molha e você olha assim, mas não está chovendo, mas está molhando. Que tipo de precipitação é essa? Alguém sabe falar aí? Garoa. A Maria falou garoa. A garoa, na verdade, ela é um tipo de chuva. É uma chuva fina. Então ela não é isso que eu estou querendo. Na verdade, à noite acontece uma coisa que a gente não vê muito bem, mas ela acontece. Você vê que o carro fica molhado. E isso, ó, colocaram ali, ó, sereno. Sereno é um tipo de precipitação? É, só que em outra palavra. O sereno, ele é uma palavra mais assim, digamos, popular, mais coloquial. As pessoas falam assim, a mãe, a avó, geralmente as pessoas mais antigas falavam assim, ô menino, ô menina, vem para dentro, sai do sereno, né? Quem já escutou isso? Né? Sai do sereno, vem para casa, vem para dentro, porque fica molhando, fica. Todo mundo já deve ter escutado de alguém, da mãe, da avó, sai do sereno. Aí o que acontece? O que você tem que falar para a pessoa? Fala assim, não vou sair do sereno, porque é o orvalho, não é o sereno. Não, claro, não vai ser rude com a pessoa, porque você agora estudou, né? Mas fala assim, ó, eu saio do sereno se você aprender uma nova palavra, é o orvalho, tá? Orvalho é então a precipitação da, da evaporação, da evapotranspiração. Então, por exemplo, as plantas durante o dia, elas também liberam água em forma de vapor. Existe a evaporação da própria água que tem na superfície, né? Enfim, a água vai sendo evaporada. Quando a noite esfria, né, no caso,
o tempo esfria à noite, a precipitação acontece porque esse vapor que está embaixo na superfície, ele vai condensando. E não chega a formar gotículas igual de chuva, não formam gotas, mas sim precipita o próprio vapor que está ali na superfície mais próxima. Aliás, na atmosfera mais próxima. Certo? Então, orvalho é a precipitação da evaporação ou da evapotranspiração das plantas. Então, as plantas transpiram também, né? Elas são seres vivos e elas liberam água nas suas trocas gasosas. E aí, quando acontece a condensação daquele vapor que está saindo, vira orvalho. Orvalho é a mesma coisa que o sereno, ok? Então, formas de precipitação: chuva, neve, granizo, orvalho, certo? Mais alguma que vocês lembram? Mais algum tipo de água que cai do céu? Acho que é isso, certo? Bom, agora falamos de um elemento que é a precipitação. Outro elemento, o vento. Vento também é outro elemento, ou alguns chamam também como algo maior, são as massas de ar. As massas de ar, na verdade, ela já entra também como fator geográfico. Então, o vento também é um elemento. Outro elemento meteorológico pode ser. Os elementos que são, desculpa, o outro elemento que existe é a umidade do ar. É diferente da precipitação. Umidade é a quantidade de, de água que existe em forma de vapor na temperatura, aliás, na atmosfera. Exemplo, quando você pega uma previsão do tempo, aí você olha lá assim, a previsão do tempo hoje. Vamos ver como é que está aqui. Previsão do tempo para hoje, o dia inteiro. Na verdade, se é previsão, deveria ser para amanhã, mas ele fala durante o dia. Então, 19 graus aqui, chuva, está escrito 32% de chance, umidade 98%. Ah, deixa eu mostrar para vocês a tela, para vocês entenderem melhor. Ô, gente, alguém fala no áudio, estão me escutando? Tá tudo ok? Olha, tem alguém que colocou uma dúvida. Qual é a dúvida, Manuela? O professor vai trabalhar na apostila? De hoje? É. Sim, vou mostrar alguns conteúdos ali, tá? Agora que eu vi a pergunta. Então, assim, deixa eu mostrar para vocês a previsão do tempo. Ó, quando a gente fala da previsão do tempo, aparece assim, por exemplo, ó, 19 graus, aí tem uma variação da temperatura aqui, ó, durante o dia. 19, 23, 25. Então a máxima prevista para hoje é 25 graus, próximo do meio-dia, certo? E a mínima prevista é 18. Vai ser mais ou menos, na verdade, de madrugada, ok? Então aí aparecem outros dados. Chuva, 32%. O que significa isso? Isso significa que a possibilidade que aconteça chuva aqui na região de, de, de Governador é de 32%, certo? A umidade do ar, 98%. O que quer dizer isso? Você vê se está próximo de 100% de umidade, quer dizer que o ar está com muito vapor da água, está muito carregado de umidade. Isso também é outro elemento. E o vento, 8 quilômetros por hora. Está vendo que é outro elemento meteorológico ou climático que está aparecendo aqui. Aí temperatura, aqui informa a chuva. Então você vê assim, ó, que durante o dia a possibilidade de chuva, ó, quinta, sexta, sábado. Sábado é possível que tenha maior quantidade de chuvas, ó, 63% de chance, certo? Aqui mostra o vento, que é a direção do vento. Entendeu? Então, por exemplo, aqui ele está para
sudeste, aqui para sul. Então aqui está para sudoeste. Está vendo que o vento ele muda a sua direção, né? Ele muda a direção de acordo com as massas de ar, principalmente. Então isso é uma forma de entender os elementos. Tem mais elementos também. Existem aqueles que, por exemplo, quando você fala da temperatura atmosférica, quanto está a temperatura do ar? É outro elemento. Então, são coisas que indicam que estamos falando da atmosfera. E aí, tem os fatores geográficos. Os fatores geográficos são muito importantes para a gente entender as relações climáticas, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, vou falar, que é o assunto da nossa aula, mas eu ainda preciso que vocês interajam mais, gente. O professor ficar falando sozinho aqui, vai ter gente dormindo, vai ficar chata a aula, e eu não gosto de aula chata. Preciso da interação de vocês, eu preciso de que vocês perguntem, ninguém sabe tudo, tá? Vamos lá. Professor, desculpa aqui, eu não podia responder agora porque eu estava tomando café. Ah, tá. Ok, mas agora estamos aí. Então, bom, para a gente entender alguns fatores geográficos, a gente tem que saber o que acontece na atmosfera terrestre, tá? Então, por exemplo, ó, quando a gente fala de algum tipo de fator, é uma influência que acontece na atmosfera, uma influência de alguma coisa maior, digamos assim, né? Deixa eu abrir mais aqui essa imagem para mostrar para vocês sobre a Ô, reflexão. professor, Oi, qual que é a página? a página 13. Estou na página 13. Vai acompanhar ali. Que eu já passei para 16. Página 13. É, 13. Conseguiu abrir aí? Certo? Olha só, aqui, Sim. aqui nessa imagem tem uma demonstração de de como que fica que esse movimento, como que acontecem a incidência dos raios solares, tá? O Sol ele chega no nosso planeta, ele passa pela atmosfera, mas nem toda a radiação solar chega, por exemplo, a tocar na água ou no solo, entende? Porque existem variações, né, dessa radiação. A luz solar, a luz que a gente enxerga durante o dia, né, que clareia nosso dia, ela é uma luz que ela é decomposta, na verdade. Ela é composta, aliás, que são aquelas cores do arco-íris para formar essa luz clara, essa luz branca. Tem aqueles prismas, já viram? Um cristal que dá para você ver as cores do arco-íris. Dá para decompor a luz branca e mostrar as suas luzes que compõem a luz branca. Se você pegar, por exemplo, no computador e ver que as principais cores, né, que formam o branco é chamado RGB, que é red, que é vermelho, G, que é green, que é verde, e B, que é blue, azul. Então, o vermelho, o verde e o azul, se juntar essas cores, né, de uma certa frequência ali, ele forma a cor branca. Deixa eu ver se tem alguém chamando ali. Aí, ok. Então, assim, na, na, temp- na, na atmosfera, o Sol entra 100%, né? E aí existem partes que tem reflexão, tem, tem momentos que ele tem absorção da temperatura e da radiação solar. Então, olha só o que acontece. Ó. Opa, 100%. Ó. Daí, por exemplo, 25% da radiação chega diretamente à superfície. 6% é espalhado
para o espaço pela atmosfera. Existem gases, nuvens, enfim. Ele é refletido. 30%, desculpa, 30% é perdido para o espaço por reflexão e espalhamento, desculpa. 20% é refletido pelas nuvens. Então, as nuvens elas têm uma coloração branca, mas se você entrar dentro da nuvem, você sabe que não é uma cor. Elas têm várias gotículas em condensação ali, né? Pequenas gotículas de água em condensação, e que aí reflete a própria luz do sol e aí parece que ela é branca. Ela não é branca, na verdade. Ela seria transparente. 4% dos continentes e oceanos são refletidos pela superfície. 26% da radiação é difundida, espalhada para a superfície. Então você vê que 51% da radiação solar é absorvida pela superfície terrestre e oceanos. Então praticamente só metade da luz do Sol, né, da radiação solar que chega na Terra, praticamente metade é absorvida pela superfície. Isso depende também da posição que você está no globo terrestre. Ou seja, depende bastante da latitude que você se localiza, depende bastante do tipo de superfície que você tem. Até eu falei, eu falo sobre daí o albedo. O albedo é a quantidade de reflexão que existe dos raios solares. Então, nessa imagem, por exemplo, dá para perceber o seguinte: os raios solares que chegam na região da linha do Equador, eles chegam de uma forma mais reta aqui, ó. Por que não é eles que chegam da forma mais reta? É que quando uma pessoa está próximo da linha do Equador, ela está numa, digamos assim, numa menor inclinação do globo. Se você observar, o globo vai ficando, ó, inclinado aqui, ó, né? À medida que uma pessoa vai se afastando da linha do Equador, ela vai ficando numa posição inclinada em relação à linha do Sol aqui, ó, em relação a essa setinha dos raios solares. Estão me ouvindo aí? Alguém dá um ok pelo áudio, por favor. Ok. Obrigado. Então, assim, aqui, ó, na radiação solar vai chegando na linha do Equador de uma forma mais perpendicular ou reta. Já aqui afastado da linha do Equador, a pessoa que fica aqui, ó, ela vai ficar numa posição em que o sol vai chegar mais pela frente, sabe? Não é aquele sol que vem na cabeça de manhã, aliás, de manhã não, meio-dia. Aqui pode chegar meio-dia, mas o sol nunca vai ficar na cabeça, no coco, sabe? Porque ele está bem inclinado aqui na sua posição, certo? Então, isso vai diferenciar as zonas de iluminação, as zonas térmicas da Terra. Olha só como que a gente consegue entender aquilo ali melhor. Numa latitude aqui de 0 graus, na linha do Equador, você vê que tem coqueiros. Ele representa coqueiros aqui para falar que é uma área mais tropical, mais equatorial. Olha a quantidade de raios solar que chega e olha a, esqueci o nome, o ângulo que chega. É um ângulo reto, 90 graus com a superfície. Quando ele chega um ângulo reto, ele vai ter mais força para aquecer, para esquentar a temperatura aqui. Numa latitude de 45 graus, que é numa região temperada, por exemplo, ele já chega com inclinação, ó, 45 graus de inclinação. Então, quando a gente fala, se lembra, a gente falou de latitude, longitude, norte, sul. Por exemplo, latitude norte, 45 graus de latitude norte. Na verdade, esse 45 graus, ele é a inclinação que chega ao raio solar. Ou seja, a pessoa está em pé, ereta. Uma árvore está em pé, em posição aqui ereta. Aqui também. Mas por que aqui chega inclinado o Sol? É justamente por causa disso aqui, ó. Aqui a parte do globo que recebe o Sol está mais no centro, mais centralizada. Então a pessoa que está aqui, ela está nessa posição. O Sol chega ao meio-dia, né? Estou falando do Sol do meio-dia, uma posição reta. Aqui, quando a pessoa está mais ou menos aqui, ó, 45 graus, ela está na posição
em que o Sol vai chegar mais inclinado. E a 90 graus, aqui onde está praticamente ali, aliás, aqui tem 30 graus de inclinação, por causa da latitude 60, ou seja, está 60 graus de latitude. A inclinação é muito maior, ó, do raio solar. Por isso que é região de neve, região mais fria nos polos. Porque os raios solares, eles chegam mais inclinados, ó, certo? Então isso dá uma noção de como que as regiões dos países equatoriais, tropicais, são mais quentes, ok? Então, próximo da linha do Equador, o ângulo é mais reto. Afasta-se do Equador em direção aos polos, os raios solares chegam mais inclinados. Essa é a relação, por exemplo, com a temperatura dos climas que são formados, para vocês entenderem os climas, ok? Olha como é que fica o mapa das zonas térmicas, então, ó, zonas climáticas. Aqui na região que fica entre esses trópicos, fica a zona tropical ou intertropical. Depois, as zonas temperada norte e sul e as zonas polares ou glaciais. Então, isso em geografia é imprescindível você aprender. Precisa sair hoje daqui ou essa semana, depois que fizer as atividades, você precisa aprender isso aqui, tá? Não é uma coisa assim que, eu acho que é legal, não, é importantíssimo, tá? Quando alguém fala em geografia assim, que existe uma cidade localizada em baixa latitude, né? Quando ela está em baixa latitude, ela está mais próxima da linha do Equador. Então, provavelmente, esta cidade está em qual zona climática? Vamos ver se vocês entenderam. A cidade é de baixa latitude. Então, provavelmente, ela está em qual zona climática? Não estou ouvindo. Oi? Na sala vocês gostam de falar tudo ao mesmo tempo, né? Duro que é para eu sair do chat aqui, não. Pera aí. Alguém digitou lá. Temperada. Zona temperada? Não, Maria. Baixa latitude, próximo da linha do Equador, vai ser qual, então? A zona tropical ou intertropical, ok? Então, a zona tropical é a que fica mais localizada entre os trópicos, certo? Essa área, essa zona de iluminação, ela é uma zona de iluminação mais quente do planeta, onde tem os climas mais quentes, mas durante o ano todo, certo? E aí, nós temos que colocar, então, algumas importâncias que são em relação a esses fatores geográficos. Principalmente, algo que a gente percebe durante o ano, durante os climas, ok? Então, assim, um fator geográfico importante foi isso que eu já falei agora, por exemplo, a latitude. A latitude, desculpa, a latitude é a localização que você tem em relação à, à posição que você está no planeta, ok? Então, se você tem uma posição em que você está mais próximo da linha do Equador, você está numa latitude baixa. Se você está se afastando, mas está no meio do caminho, é latitude média. Se você está mais próximo dos polos, é latitude alta, certo? Então não confunda, por exemplo. Então ele está numa latitude baixa. Quer dizer que a temperatura que ele tem é baixa? Sim ou não? Coloca aí no chat. Se ele está numa latitude baixa, a temperatura dos climas vai ser baixa? Vamos ver. Sim ou não? Coloca no chat aí ou responda. Vou repetir a pergunta. Se uma pessoa se localiza numa cidade em que a latitude é baixa, a temperatura climática ali vai ser baixa ou alta? Ela vai ser baixa, sim ou não? Manuela falou que não.
O outro falou que é alta, alta. Isso, é alta mesmo. Por quê? Justamente pelo que eu falei ali antes. Se ele está próximo da linha do Equador, baixa latitude, ele vai estar na zona intertropical, onde os climas são mais quentes. Então, à medida que eu me afasto da linha do Equador, daí as temperaturas vão começar a baixar, entendeu? Vão ficar mais baixas, vão ficar mais frias, ok? Então, o fator latitude, ele nos ajuda a entender justamente isso. E nós nos afastamos da linha do Equador, então provavelmente o clima vai ficar mais frio, ok? Dá até para fazer uma. Eu até coloquei no slide da apresentação da aula para vocês lá. Tem que assistir a videoaula, tá? Que ajuda bastante. Coloquei tipo um macete, um- uma dica assim. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. É muito fácil. Ó. Quanto maior a latitude, então quanto mais longe eu estou da linha do Equador, menor temperatura. Ou quanto mais afastado da linha do Equador, menor temperatura. Ou é, quanto, quanto maior a latitude, mais frio. Essa que é a relação do fator latitude. Agora, tem outro fator que também não é muito difícil de entender, que é o fator altitude. Vocês conhecem a relação da altitude com a questão climática? Quem sabe aí a relação da altitude com o clima? Por exemplo, se eu tiver numas áreas mais altas, vai ser mais quente ou mais frio? Quanto mais alto eu estiver, Mais frio. mais frio. Isso, muito bem, Manuela. É mais frio justamente porque existe uma falta de gases e de umidade no ar para segurar o calor. Então, o calor da Terra, lembra que eu falei que praticamente 51% dos raios solares são absorvidos pela superfície? Quando eles são absorvidos, parte deles a planta pega para ela para fazer fotossíntese, certo? Então, imagine, olha só que interessante que eu vou falar para vocês. Muitos dizem que o aquecimento global não está acontecendo de forma desordenada. Algumas pessoas ligadas principalmente à política e grandes empresárias das indústrias falam que isso não tem problema, que o planeta tem um aquecimento normal. Mas pensa bem, o ser humano tem desmatado muito. Pega lá desde os primórdios, lá das primeiras existências do ser humano, e vê que ele já começou desmatando, porque ele precisava de madeira, para lenha, para construção, enfim, para várias coisas, ok? E aí o que acontece? Quando ele precisava de material para utilizar, ele foi desmatando. Pensa, olha o que uma árvore, o que uma planta, ela faz por nós. Não o que ela faz por nós, ela faz naturalmente. Uma- Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma montanha, que é o Monte Fuji, lá no Japão, muito conhecido, um cartão postal lá no Japão, em Tóquio. O que acontece? Quando a gente fala de vegetação, a planta ela faz a fotossíntese, então ela absorve bastante radiação solar, ok? E também, além de absorver a radiação solar, a planta também ela faz a fotossíntese e transforma os gases. Ela faz uma troca de gases. Ela pega o gás carbônico do ar e transforma em oxigênio. Então, para você ver a importância das plantas. Então, queimadas, desmatamento, é para o progresso humano, porque tem que ter plantio, porque tem que construir, isso é um tiro no pé, sabe? Mas e como que nós vamos alimentar as pessoas? Infelizmente,
a maior quantidade, vocês estão vendo, não sei se vocês vêem notícia, está tendo uma queimada enorme, uma das maiores que já aconteceu no Brasil, na região do Pantanal, tá? Isso é muito, muito prejudicial. Muitas espécies de plantas e animais vão morrendo ali. Então, assim, é complicado você permitir, você não ter uma reação a favor do clima, aliás, tanto do clima quanto dos biomas, né, da vegetação. Então, o que acontece? Se a vegetação é tirada, você tem menos plantas, menos árvores, a radiação que era absorvida já não vai ser absorvida, vai esquentar mais o planeta, certo? Daí qual que é a questão então da altitude? Quando a gente sobe, lembra que a gente falou das camadas atmosféricas? Quando a gente sobe, vai ficando mais frio, certo? Quanto mais frio, mais você pode ter possibilidade de precipitação, por exemplo. Então, se você vai numa temperatura mais alta, vai estar mais frio, tiver bastante vapor d'água, ele vai condensar, ok? Por isso que tem neve nos topos das montanhas. A temperatura lá em cima é mais alta, vai precipitar, porque vai ter um pouco de evaporação ali próximo, e precipita em forma de flocos de neve. Por isso que as montanhas são nevadas. Então é outra característica. Quanto mais alto, mais frio vai ficando ali na temperatura, ok? Outro fator importante é a pressão atmosférica. Essa poucas pessoas conhecem, tá? A pressão atmosférica, ela acontece devido à quantidade de gases e o peso do ar que nós temos, né? Falou ali a Vitória comentou que na Amazônia também está tendo queimada. Isso já é praticamente desde o começo do ano, né? As autoridades precisam agir de uma forma muito mais rápida, tá? Não digo autoridade, não é só o governo federal, também tem o governo estadual, tem os órgãos ambientais, enfim, deveria ter uma força-tarefa para impedir isso, porque quanto mais devastação e queimada acontece, mais o planeta vai ficando assim suscetível ao aquecimento global, né? Bom, como eu estava falando, então, eu estava falando da altitude, é isso? Ou já mudei? Deixa eu ver aqui. Peraí. Da altitude. Da pressão, desculpa. A pressão atmosférica ela acontece porque existem diferentes composições e temperaturas do ar, ok? Então, o que é a pressão atmosférica? É o peso que o ar ele oferece, ele, ele realiza na superfície terrestre. Então, quer dizer que existe um peso do ar sobre a nossa cabeça? Isso mesmo. Quando você tem uma quantidade de gases sobre a sua cabeça, aquilo você não sente peso, é claro, mas existe uma pressão desse ar. Ela exerce uma pressão. Então, olha que fácil que é isso. Se eu estou próximo do litoral, eu tenho muito mais gases, muito mais peso do ar sobre a minha cabeça. Se eu estou na montanha, eu tenho uma parcela de gases menor, né, uma quantidade de gases e temperaturas muito menor sobre a minha cabeça. Então quer dizer que a pressão atmosférica é maior nas regiões litorâneas e a pressão atmosférica é menor nas regiões montanhosas. Olha a relação da pressão do ar. Então, quanto mais alto, quanto mais alto é menor ou é maior a pressão do ar? Vamos lá, vamos ver quem digita aí. Quanto mais alto é menor ou maior a pressão do ar? Tem um filme que fala do Amazonas que fala sobre o macaco prego e depois esse macaco vê os humanos cortando árvores. Ah, legal. Legal não a atitude dos humanos, mas informação, né? Porque a gente sabe o que acontece. Só não.
Só não quer acreditar quem quiser colocar um tapa-olho e falar assim, não quero ver. Mas está acontecendo muito desmatamento e queimada e alguma coisa precisa acontecer para impedir isso, né? Seja uma coisa clandestina, seja mandada, não sei o nome do filme. Bom, eu perguntei ali, pressão atmosférica, para a gente estar encerrando essa aula, porque não vai dar para falar dos outros fatores. A pressão atmosférica, ela é maior nas áreas litorâneas, ou seja, quanto mais próximo do nível do mar ali, ao zero de altitude, mais pressão do ar vai ter sobre a nossa cabeça, mais gases em cima da nossa cabeça. Quanto mais alto na superfície, numa montanha, por exemplo, tem menos gases, então tem uma pressão do ar menor, ok? Então, assim, se você pensar que também a temperatura do ar ela influencia, é mais ou menos assim. Nas áreas mais frias, onde o clima está mais frio, ou o próprio tempo está mais frio, o ar fica mais pesado. Nas áreas mais quentes, o ar fica mais leve. Então a tendência é ar frio, ele desce, e ar quente, ele sobe. Quando o ar frio desce e o ar quente sobe, ele forma um ciclo, né? Um ciclo nessa movimentação atmosférica. E aí existe a formação do vento. Lembra no começo da aula que eu falei sobre um dos elementos que é o vento? O elemento vento é formado pela diferença de pressão do ar. Pressão alta, que é ar frio, pressão baixa, baixa pressão, aliás, que é ar quente. O ar quente sobe, o ar frio desce. Por isso que o ar condicionado foi criado para ficar no alto da parede. Entende? Se você já foi a algum lugar, geralmente os hotéis, apartamentos mais antigos, não tinha muita possibilidade de colocar um ar-condicionado no alto, eles colocavam por causa da janela, a janela ia até o teto. E aí tinha que colocar embaixo da janela o ar-condicionado. Aí a pessoa estava no maior calor, ligava o ar-condicionado, o ar ficava no pé, o ar frio. Não esfriava muito onde a cabeça, por exemplo. E o contrário acontece geralmente quando eu vou assim em algum hotel ou pousada em locais frios. Eu gosto muito de ir em locais frios assim, né? Chalé, por exemplo, às vezes eu vou. Aí você pega uma temperatura que tá gelada, tá, sei lá, quase 0 graus no frio. Aí você liga o ar-condicionado, põe no ar quente para aquecer, realmente aquece bastante. Só que acontece que o ar quente fica no alto, ele não desce, o ar frio fica ali embaixo. Isso aí eu vou explicar em uma próxima aula, tá bom? Então, eu vou encerrar a aula agora e espero que vocês tenham compreendido. Acredito que essa aula ela é muito mais valiosa, né? E a gente aprende muito mais quando existe uma participação, sabe, né? Oi, tenho dúvida, queria saber isso, porque eu sei que vocês estão entendendo, mas infelizmente a gente não pode ver vocês, alguns não querem aparecer, é opção de vocês, é claro, mas em sala de aula a gente vê vocês, a gente vê se está prestando atenção, se vocês têm dúvidas, tá bom? Mas se tiverem dúvidas, já sabem, né? Lá no Positivo On, manda mensagem pro professor lá. Valeu? Então, falou, gente. Obrigado pela participação. Tchau, professor. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau, Sofia. Tchau, Manuela. Ô, Tchau, professor. Vitória. A Vitória tá sem áudio, mas tchau. Gabriel, tchau. Valeu.